Estamos de volta com o Jornal do Acre, primeira edição, e agora a gente abre o espaço para informar você sobre a importância de saber os seus direitos. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com o doutor Marcelo Valho, que é especialista no direito dos vulneráveis. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Primeiro, queria que o senhor explicasse para a gente, muito rapidamente, óbvio, sobre o que é o direito dos vulneráveis. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Quando nós falamos em vulneráveis, automaticamente a gente tem que verificar que são aquelas pessoas que estão, neste momento, com um certo grau de prejudicialidade. Então, aqui nós podemos falar nas pessoas com deficiência, nós podemos falar das crianças, nós podemos falar dos idosos, nós podemos falar daquelas pessoas que estão numa situação de desigualdade. Sendo que a Lei Brasileira de Inclusão, ela é muito clara no artigo 10º, falando o seguinte: em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, que é o nosso caso, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, ou seja, o poder público lhe deve adotar medidas para total proteção e segurança dessas pessoas. Outros exemplos, doutor, a gente tem muito em mente, e por favor me corrija se eu estiver errado, sobre direitos a estacionamento para pessoa com deficiência e direito à mobilidade, mas que outros direitos essas pessoas acabam tendo e o poder público e a sociedade acaba não colocando à disposição dela. Bom, importante dizer, né, que há o chamado atendimento prioritário. A pessoa com deficiência, né, como ela já é um vulnerável aqui, tem direito de receber atendimento prioritário, sobretudo no seguinte sentido: atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, disponibilização de recursos humanos, tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Nós temos outros inúmeros direitos aí: isenção de tributos, isenção de IPVA dependendo da legislação, benefício da prestação continuada, adaptação do local de trabalho, escolar e universitário, ser contratado obrigatoriamente por empresas, preferência nos órgãos hospitalares para atendimento, informação em todos os graus. E é importante se dizer também que a ONU, ela, em razão dessa situação, ela já se manifestou alertando que é indispensável adotar medidas de apoio para promover a igualdade, para promover aqui, é importante se dizer, uma comunicação acessível e inclusiva, porque isso não está ocorrendo de forma ampla nesse momento de pandemia. É indispensável que sejam acessíveis as comunicações às pessoas com deficiência, aos vulneráveis, às pessoas que têm doenças raras, aos idosos, inclusive com o uso de linguagem de sinais, legendas, websites, tecnologia específica. Indispensável uma proteção social adequada e também no trabalho. Nesse momento de pandemia, quais são as maiores dificuldades o senhor, como especialista, tem acompanhado em relação às pessoas terem acesso a esse direito? Bom, nós temos vários impactos, tá? Eu falaria agora os impactos genéricos e depois eu falo naquele específico que eu entendo que está tendo uma gravidade maior. Nós temos impacto no direito à saúde das pessoas, né, vulneráveis. Isso está sendo muito grave, porque tem pessoas que têm tratamentos contínuos que estão sendo descontinuados, e isso acaba trazendo risco à vida a essas pessoas. Nós temos o impacto naquelas pessoas vulneráveis que vivem em comunidades. Nós temos impacto também para o trabalho, para essas pessoas que estão prestando. Nós temos um enorme impacto hoje que está sendo muito divulgado e que é importante os nossos governantes ficarem alertas e tomarem pé da situação, que é na educação das pessoas vulneráveis. Nós temos também um problema na violência, porque como essas pessoas se encontram mais em casa, então, infelizmente, elas estão mais vulneráveis a essa violência. Nós temos algumas problemáticas de pessoas vulneráveis que são prisioneiros, e também nós temos para aqueles que estão sem moradia adequada ou sem teto. Muitos deles são pessoas com deficiências intelectuais e estão nas ruas sem teto e sem qualquer respaldo. Eu, particularmente, eu entendo que nós estamos tendo enormes problemas na informação que não está sendo acessível.
Enorme problema na saúde, que isso está sendo muito divulgado, na educação também, que não está tendo a educação correta, e no trabalho. O senhor tocou num ponto que é a questão da informação. Existe muito pouco conhecimento sobre a lei específica, né? E sobre os direitos, obviamente, que essas pessoas têm. Como essas pessoas, doutor, podem ter acesso a esses serviços e buscar, né, as condições adequadas para que elas sejam atendidas, enfim, sejam respeitados os seus direitos? Bom, eu passarei aqui alguns instrumentos normativos que são importantes para as pessoas terem ciência. Nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que foi ratificada pelo Brasil como norma constitucional. É importante, é como se fosse um dispositivo constitucional, tá? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a Convenção da OIT, que é a 159, nós temos a Convenção de Guatemala, nós temos um tratado que é importantíssimo para fins educacionais, que é o Tratado de Salamanca, tá? Que o Brasil é aderente. Temos Lei 8.213, 7.853 de 89. Todas essas leis estão à disposição, tá? Dentro dos nossos sites governamentais. Quando a pessoa ela se sentir lesada no seu direito como vulnerável, é indispensável que se busque esse direito através de denúncia. Essa denúncia ela pode ser praticada junto à Defensoria Pública, ou junto ao Ministério Público, ou junto a um órgão de defesa, como o CONAD, para que os seus direitos sejam cumpridos. É indispensável esse tipo de atuação, sendo que é possível também se utilizar de um advogado especialista na área para buscar esse seu direito judicializado. Entrar num assunto, doutor, por favor, se for fugir um pouco do nosso bate-papo, o senhor me coloque de novo no eixo. Tem a questão da vulnerabilidade, principalmente agora dos refugiados. Aqui no Acre, a gente tem muitos imigrantes venezuelanos que estão perambulando pelas ruas, atrás de algum tipo de dinheiro, atrás de algum tipo de trabalho, inclusive com crianças de colo. Eles se enquadram também nessas leis dos vulneráveis? Se enquadram. É uma situação aí já de direitos humanos, independentemente da forma que eles se encontrem inseridos dentro do nosso território, eles estão sob a égide da nossa legislação. Estando sob a égide da nossa legislação, eles também têm que ser protegidos. É indispensável que se pense dessa forma, senão nós estaremos aí descumprindo regras mínimas de direitos humanos. E esse tipo de lei possibilita também que os gestores públicos, obrigam, na verdade, que os gestores públicos criem estruturas e mecanismos para fazer o atendimento, o acolhimento dessas pessoas, né? É indispensável que haja uma gestão responsável para isso, de que já verifique a possibilidade de atendimento, e não havendo a possibilidade de atendimento, que se faça com que essa estrutura seja montada, como estão sendo montadas as estruturas nas capitais, estão sendo montadas essas estruturas naqueles hospitais dentro de estádios e assim por diante. É indispensável o atendimento. Tocar com o senhor que o mundo todo está se mobilizando hoje, que é em relação ao racismo. As pessoas que se sentirem, por alguma forma, atingidas por tipo de racismo, preconceitos, elas podem se utilizar dessa lei também para buscar seus direitos? Aí, nesse caso, nós vamos nos utilizar aí de Convenção de Direitos Humanos, que é importante, pós-Segunda Guerra Mundial que nós temos. Nós temos a nossa Constituição que fala tratar igualmente desiguais na medida das suas desigualdades, e também o crime de racismo, e também o racismo é um crime. Então, é indispensável se buscar a reparação deste crime. Para a gente encerrar, acho que é um recado importante para que as pessoas que estão assistindo aqui o JAC 1, o senhor repetir mais uma vez como as pessoas que estão de alguma forma sendo lesadas no seu direito de vulneráveis podem buscar uma solução para as suas dificuldades. Eu peço que, por gentileza, busquem a Defensoria Pública, que é um órgão super capacitado para tanto, o Ministério Público também, que é um órgão super capacitado, e também órgãos de defesa dos vulneráveis, como o CONAD, os órgãos municipais e estaduais de defesa dos vulneráveis, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, dos idosos.
E também nós temos a OAB, que pode dar o respaldo, e advogados especialistas na área, que também podem dar o devido respaldo, judicializando e buscando esse direito que está sendo restrito ou não está sendo nem disponibilizado à população. Especialista em direitos dos vulneráveis, muito obrigado, doutor Marcelo, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Obrigado. Boa tarde a todos.